Cristo está entre nós, está e sempre estará. Um excelente dia a todos, caríssimos. Estamos aqui mais uma vez para a leitura do Santo Evangelho e para o comentário. Hoje a nossa leitura é retirada do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 11. Hoje é a primeira sexta-feira após a Páscoa em que nós voltamos a fazer penitências, principalmente aquelas que se referem ao jejum e à abstinência, conforme manda o calendário do rito bizantino. Então, vamos ao Evangelho. Fiquemos atentos. O Senhor disse a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conheceríeis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por minha conta. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então o Senhor disse a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Caríssimos, aqui nosso Senhor está falando antes de ser entregue para a crucificação. E ele deseja que os discípulos não se amedrontem, não fiquem, não se decepcionem com o Cristo. Nosso Senhor quer aqui aliviar os seus corações. Então ele diz: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, se vós credes que eu sou Deus, então não desacrediteis nas minhas palavras. Se vós credes em Deus, então crede em mim, porque eu sou o Deus verdadeiro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, claro que as moradas na casa do Senhor aqui representam o quanto cada um trabalhou e o quanto cada um merecerá na vida eterna. É, é importante aqui lembrarmos daquela parábola sobre a vinha, na qual o Senhor contratou vários empregados para começarem a trabalhar em diferentes momentos do dia. Então, de fato, no final, nosso Senhor dá recompensa igual a cada um dos trabalhadores, porque esse era o montante que havia sido acertado quando os chamou para o trabalho. No entanto, isso não significa que haverá igualdade no quanto as pessoas usufruem da, da recompensa na vida eterna. Isso significa, sim, que todos aqueles que trabalham pelo Senhor, que amam o Senhor, que vivem pelo Senhor, que creem no Senhor e que, portanto, conseguem amar, viver e trabalhar pelo Senhor, receberão o mesmo prêmio, a vida eterna. E, no entanto, há diversas moradas na casa do Senhor. Todos gozarão, sim, da vida eterna, mas cada um conforme a sua capacidade de receber de Deus aquilo que Deus nos quer dar. Então, na vida eterna, todos gozarão da mesma luz, da mesma verdade, e, no entanto, cada um em um grau diferente, digamos assim. O que significa que, na vida eterna, ninguém terá inveja e ninguém achará que está sendo injustiçado, mas todos se alegrarão uns com as graças mais e mais superabundantes que um ou outro receberam, porque todos estarão na mesma graça, imersos. A diferença é que cada um receberá
o entendimento, a percepção, o sentir, o viver da graça de uma maneira mais ou menos intensa. Aqui, então, nosso Senhor nos diz que vai preparar um lugar. E, no entanto, os lugares da casa do Senhor já nos estão preparados pela predestinação. Não pela predestinação no sentido protestante, mas no sentido de que Deus preparou de fato moradas para nós no céu, porque Ele nos deseja no céu. Ele quer que nós estejamos lá e Ele sabe quais são os seus. E Ele deseja que o pecador se converta e viva. Precisamos então lembrar que o Verbo coeterno ao Pai e ao Espírito Santo nunca saiu do trono dos querubins, onde ele reina e vive eternamente, mas ele, ao mesmo tempo em que estava no céu, estava na terra conosco, no seu corpo visivelmente humano, aos olhos da carne. E, no entanto, é necessário agora que ele leve a nossa natureza para o céu, para o trono dos querubins, de onde ele nunca saiu, enquanto o Verbo eterno do Pai, e é importante que ele permaneça conosco em virtude, por seu poder, por sua força, ou seja, o Cristo está entre nós, está e sempre estará. Mesmo que ele tenha subido aos céus, ele está conosco até o fim dos tempos. É a promessa que ele nos fez. E se nós não cremos nela, nós cremos que a promessa falhou. E claro, não podemos nos esquecer da presença real do Senhor na Eucaristia, que nos alimenta e nos fortifica para que possamos ter a fé sempre mais aumentada, porque o justo vive pela fé. E se nesse momento nós não podemos ter acesso à Sagrada Eucaristia por conta desse tempo de pandemia, nós devemos lembrar sempre que a fé gera o desejo de ver, o desejo de receber, o desejo de entrar no gozo eterno do Senhor. E o desejo nos leva a, de fato, lá estar, viver e receber. Então, aqui nosso Senhor nos diz que voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. O que nos faz lembrar a leitura de outro dia, na terça-feira, quando nós lemos que nosso Senhor disse que onde está a luz, ali nós estaremos, se nós formos fiéis servos, dispensadores da sua graça. Quando ele nos diz que onde está o servo, onde está o Senhor, aí também está o servo. E além disso, quando ele nos diz que por enquanto nós temos a luz, devemos caminhar na luz pelo tempo que temos, porque o tempo que temos é essa vida presente. Se caminhamos na luz, estaremos na luz com o Senhor na vida eterna. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? De fato, nosso Senhor Jesus Cristo afirma isso porque ele já sabia que eles de fato conheciam o caminho. Tomé aqui fez uma pequena confusão. Nosso Senhor já sabia que eles conheciam o fato de que o Cristo é o caminho para o Pai, que o Cristo é o caminho para a vida eterna. E, no entanto, São Tomé aqui não entendeu qual era a relação entre o lugar para onde ele vai, ou seja, o retorno para o Pai, e o fato de o Cristo ser o caminho que leva ao Pai. Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nosso Senhor, enquanto verdadeiro homem, é o caminho que nos leva ao Pai. E enquanto verdadeiro Deus, ele é a verdade e a vida. Então ele, que é verdade e vida, volta para a verdade e a vida sem jamais ter se apartado dela. E ele, sendo o caminho, veio verdade e vida a nós, e pelo mesmo caminho que é ele próprio, volta verdade e vida a si mesmo. Quanta maravilha nós temos um caminho que nos leva e nos une à Trindade, que nos une à verdade e à vida. Até mesmo porque nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sido elevado aos céus, colocou a nossa natureza humana, nosso corpo, nossa alma, no trono dos querubins com o Pai e o Espírito Santo e consigo mesmo, enquanto Verbo coeterno que jamais saiu de lá. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho da vida. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces? Quem me vê o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então aqui nosso Senhor está nos mostrando o seguinte: Ele e o Pai são um só. O Pai e o Espírito Santo e o Filho são um só Deus.
O que não significa uma só pessoa, mas sim três pessoas realmente distintas, um só Senhor Deus de todo o universo e de toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a conhecer o Pai, mas não com os olhos da carne, e sim com os olhos do Espírito, porque o justo vive pela fé, e é de fé em fé que nós chegamos ao desejo, e é de desejo em desejo, alimentado sempre cada vez mais pela fé, que nós chegamos à realidade de ver, de contemplar, de viver essa vida e essa verdade a qual o Cristo nos conduz sendo o nosso caminho. Então, é, de fato, o Pai nos basta, mas o Filho já nos dá a conhecer o Pai. O Filho nos basta, porque o Pai nos basta. E o Espírito Santo nos basta, porque é uma só a natureza da divindade. E, no entanto, há três pessoas realmente distintas, que são inseparáveis por toda a eternidade, segundo sua natureza e sua essência. Então, as palavras que eu vos digo, não as digo por minha conta. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então aqui nosso Senhor liga as suas palavras às suas obras, porque de fato, suas palavras e suas obras são complementares. Nosso Senhor Jesus Cristo caminhou no meio de nós, na carne, que nos era reconhecível pelos olhos da carne, e ainda está entre nós, em virtude do seu poder, a sua presença está entre nós, e, através da Sagrada Eucaristia, ele está entre nós de maneira física, apesar dos nossos olhos da carne não conseguirem diferenciar a natureza divina e humana que está no pão e a aparência de pão que nós enxergamos com os olhos da carne. E, no entanto, o Senhor está entre nós e em todo esse tempo em que ele caminhou entre nós, não só falou, mas falou e operou. E de fato, todas as obras que o Cristo realizou entre nós são obras realizadas pelo próprio Pai. Porque como lá no início, lá na criação de todos os tempos e de todas as coisas, o Pai fez todas as obras pelo Verbo, ou seja, Deus nada criou sem o seu Verbo, sem a sua palavra eterna, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas e dava vida a todas as coisas, aqui também e agora, o Cristo é aquele por quem o Pai faz todas as coisas, porque o Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra do Pai, na qual habita a plenitude do Espírito Santo que nos dá a vida. Então, o Pai realiza todas as coisas pelo Filho e através do Filho, por causa da ação do seu Espírito Santo que nos dá a vida. Então, caríssimos, vamos focar especialmente nisto. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Caríssimos, não se perturbe o vosso coração. Estamos passando por momentos difíceis. As igrejas estão fechadas e podem nos dizer: as igrejas estão fechadas, não podemos receber do corpo e do sangue do Senhor. Como é que nós podemos enfrentar o duro caminho sem estarmos alimentados? E, no entanto, eu respondo: as igrejas estão fechadas e é sim um motivo de grande até tristeza interior. Não podemos receber o Senhor na Eucaristia. O Senhor se afastou de nós por um tempo, mas ele foi preparar as moradas na casa do Pai para nós. Eu vos digo, as igrejas estão fechadas, mas e os vossos corações? E o meu coração? E os nossos corações? Será que estão abertos ou fechados? É pela fé que o justo vive. Então, se nós nutrimos em nossos corações o desejo ardente de recebermos o Cristo na Sagrada Eucaristia, em breve nós o receberemos novamente e será com mais frutos ainda, porque o justo vive pela fé. E se o Cristo se afastou de nós por um momento, foi para que os nossos corações se tornem mais férteis, para que possamos voltar a Ele. O Cristo, como o Senhor da vinha, sabe que precisamos, às vezes, devastar os galhos para que a vinha dê mais frutos. E por fim, o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós dizemos assim: eu poderia ajudar os pobres, ou eu poderia parar para rezar, mas e a minha vida? E o meu tempo para viver? A vida é curta. E, no entanto, que vida é essa que nós vivemos que é fora do Cristo? Ele que é a vida.
Eu acredito na igreja, mas eu também vou no centro espírita, eu também vou na macumba, eu também vou. O que é isso? Que verdade é essa? Que não é a verdade do Cristo, que é a verdade. Como é que nós podemos crer em algo que não nos foi revelado pelo Cristo? Se nós cremos, caríssimos, que o Cristo é a verdade, que Deus é a verdade, como ele mesmo disse no seu Santo Evangelho, como é que nós podemos buscar coisas que são opostas ao Cristo como se fossem verdadeiras? A verdade não pode se enganar e não pode enganar a ninguém, porque ela é a verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus é a verdade. Fiquemos, caríssimos, com aquilo que o Cristo nos ensinou e com aquilo que ele nos revela através da criação e que não contradiz a sua revelação, porque a verdade não pode se desdizer, nem se contradizer. Se descobrimos, entre aspas, algo que contradiz a verdade, é porque essa coisa que descobrimos não é a verdade, mas é um engano. Estamos vendo uma verdade parcialmente ou estamos vendo algo falso que se demonstra como se fosse verdade, mas em verdade não é verdadeiro. Caríssimos, que caminho estamos trilhando? Estamos trilhando o caminho que leva à verdade e à vida? Ou estamos trilhando o caminho dos nossos próprios pecados? Lembremos-nos daquilo que o Senhor nos disse ainda outro dia. Aquele que caminha nas trevas não sabe para onde vai, mas aquele que caminha na vida, aquele que caminha na verdade, tem a luz. Caminhemos na luz enquanto é dia. Durante a noite ninguém pode caminhar. Caminhemos durante o dia, para que possamos entrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos céus e sermos saudados com as palmas da vitória, com as quais nosso Senhor foi saudado ao entrar em Jerusalém. Porque Cristo venceu a morte, ele que é a vida de todos, o imortal, pisou a morte pela morte e nos deu a vida, a nós que estávamos nos túmulos. Creiamos, caríssimos, e sigamos o Cristo, que é caminho, verdade e vida, e que os nossos corações não temam, porque Ele está conosco. Se nós cremos, se nós vivemos, se nós caminhamos com Cristo, no Cristo e por Cristo, do que é que teremos medo? Mesmo que morramos a morte do corpo, esperamos a luz que não nos abandonará, mas se nos revelará de uma maneira ainda mais profunda, mostrando-nos a sua face. Deus é luz, como diz São João, e essa luz que é Deus, Oriente que vem do alto, Sol da justiça, se nos mostrará mais perfeitamente na vida eterna. Como diz São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O que não significa que nós devemos buscar nos matar, claro que não. Nós devemos viver a vida em abundância. E isso significa viver por causa do Cristo. E se precisarmos morrer por causa do Cristo, se chegou a hora de nossa morte por causa do Cristo, então abracemos o Cristo e digamos: Senhor, seja feita a vossa vontade. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra, a tua vontade, porque a palavra do Senhor é um só, com o Pai e o Espírito Santo. A Ele a glória para todos sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém.